Desde a hora que eu acordei, o Senhor falou comigo a respeito de ansiedade. Na hora que eu acordei, eu comecei a buscar o Senhor, né? Eu não sei se você tem esse hábito, mas eu já acordo já me conectando com o Espírito Santo. Falei, Senhor, bom dia, eis-me aqui. Obrigado pela tua presença, pelo teu cuidado, pela tua direção. Eis-me aqui, Pai. Me ajuda a cooperar contigo nesse dia. Me ajuda a ouvir a tua voz. Me ajuda, Senhor, a estar conectado com a tua presença. Queridos, e nesses dias nós temos vivido um momento muito triste na nossa nação, né? Eu sei que a nossa nação é uma nação extremamente abençoada. O Brasil, nós precisamos muito de consciência, né? De orar para que o Senhor possa destronar esse espírito de corrupção, de mentira, de engano, de jeitinho, de tudo é normal, é assim mesmo, todo mundo faz. E que nós não venhamos adentrar nesse lugar que nada, o Brasil não tem jeito mais. Tem jeito sim, queridos. Tem jeito, pode se instalar uma nova cultura. Todas as vezes que o avivamento vem, se instala uma nova cultura, a cultura do reino. E, queridos, tem uma promessa de Deus para o Brasil de avivamento, tem uma promessa de Deus de transformações, de mudança, de restauração. E tem pessoas lá no próprio Rio Grande do Sul que tem 30 anos orando ininterruptamente. 30 anos. Eu acho que o primeiro relógio 7x7, nasceu lá no Rio Grande do Sul. Tem pessoas de Deus clamando, buscando ao Senhor, intervindo em oração, em clamor. E nós precisamos, queridos, ficar atentos, sabe? Às vezes as coisas não estão acontecendo conosco e a gente fala assim, mas não é comigo. Mas é que nem um corpo. Eu tenho alergia a mosquito, né? Eu fui num lugar ontem, o mosquito me mordeu e eu não consigo ignorar uma parte do meu corpo. Isso aqui, faz sentido nenhum, tô nem aí, né? Tá ali coçando, tá ali agoniando, mas não faz sentido, eu não vou. Não, tem uma parte do corpo de Cristo que tá naquele lugar. Tem vidas também que nem conhecem a Jesus, que estão naquele lugar. E eu acredito que esse é um momento muito estratégico para resgatar, né? Talvez também mexer com todos nós, para que a gente possa se unir, né, em prol de uma causa, para que nós não sejamos... Às vezes a gente fala assim, mas eu sou tão pequeno, não vai fazer diferença nenhuma. Faz diferença, queridos. 10 reais faz diferença, 20 reais faz diferença, 5 reais faz diferença, sabe? A sua oração, seu clamor faz diferença. Ajoelhar, chorar, dizer, Senhor, tem misericórdia. Tem misericórdia, Pai. Traz vida naquele lugar. Senhor, baixa as águas, restaura, muda. Queridos, a gente precisa adentrar nesse lugar aqui, entender que faz diferença. Faz diferença. Conta-se uma história, que é uma história verídica, que um menino, ele estava na praia e naquele dia a maré baixou. E a maré baixou e ficou um monte de estrela do mar, né? Ali no sol, a pino. E aquelas estrelas do mar iam morrer tudo. Tava tudo morrendo. E uma criança, ela começou a pegar as estrelas do mar e jogar lá no mar. Tirar do sol e jogar no mar. Tirar do sol e jogar no mar. Tirar do sol e jogar no mar. E aparentemente parecia uma tolice, porque tinham muitas. E
um moço chegou próximo, né, daquela criança e falou assim para aquela criança: ó, não faz nenhum sentido. Você tá vendo que você não vai conseguir salvar todas as estrelas de mar, que não vai fazer diferença, né, o que você tá fazendo? E aí o menininho abaixou, pegou uma estrela do mar e jogou. E ele falou: pra essa fez diferença. Pra essa fez diferença. Talvez aquilo que você ainda não fez, você falou assim: olha, eu nem vou ajudar, porque eu não tenho muito. Meu Pix vai ser de R$5, vai ser de R$10, vai ser de R$20. Eu nem vou ajudar, porque não vai fazer diferença. Tem pessoas aí que estão doando 50 mil, 200 mil. Não vai fazer diferença. Eu quero te dizer hoje, vai fazer diferença sim. A sua ajuda vai fazer diferença e o seu clamor também vai fazer diferença. A sua oração vai fazer diferença. A sua postura, o seu posicionamento vai fazer diferença. Senhor, em nome de Jesus, Pai, que hoje o Senhor possa tocar na nossa mentalidade. Uma pessoa que você resgata faz diferença. Uma pessoa que você alimenta faz diferença. Ah, não vai fazer diferença nenhuma. Vai fazer sim. Vai fazer sim. E que nesse dia eu quero incentivar vocês. Incentivar a orar. Ora por nossa nação. Ora pelo Brasil. Ora pelo Rio Grande do Sul. Ora pelos estados brasileiros. Ora. Clama ao Senhor. Pede: Deus, arranca esse principado de engano, de mentira. Esse principado maligno de corrupção que tem sobre a nossa nação. Queridos, a nossa nação é rica, rica. Eu ouso dizer, nesses últimos dias eu viajei 6 países diferentes. Eu ouso dizer que não tem nação mais rica e poderosa que o Brasil. Não tem. É uma nação rica e poderosa em tudo. Fauna, flora, riqueza, prosperidade. Mas tem um povo escravizado pela corrupção, pela mentalidade. E muitas vezes as pessoas falam: ah, é o político lá em cima. Não, muitas vezes começa de baixo. Muitas vezes é um cortar de fila. Muitas vezes é um jeitinho. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Ah, Deus. Ah, Senhor. É isso, Senhor. Quantas vezes, queridos, nós pensamos, nós temos tão pouco, mas eu quero dizer que o seu pouco é muito na mão de Deus. Davi só tinha uma pedrinha, só uma pedrinha lá. Foi lá no riacho, pegou 5 pedras e com uma pedra Deus venceu um gigante que todo o exército de Israel estava paralisado. Em nome de Jesus, que Deus possa levantar pequenos Davis que se posicionem diante dos gigantes. Em nome de Jesus. Nessa manhã, quando eu acordei, o Senhor começou a ministrar a respeito de ansiedade. Queridos, hoje a gente sabe que a ansiedade tem sido o mal do século. Ansiedade e depressão virou a gripe do contexto emocional. Muita gente dentro de um cárcere chamado ansiedade e muita gente dentro de um cárcere chamado depressão. E, queridos, ansiedade e depressão não é brincadeira, não é frescura, não é bobagem. Mas a palavra de Deus, ela é verdadeira, ela é poderosa, ela é eficaz. E a palavra de Deus, ela diz para mim e para você: não andeis ansiosos por coisa alguma. Ela nos dá uma direção, uma orientação. Não andeis ansiosos
por coisa alguma. E eu sei, queridos, que aquilo que está externamente nas nossas vidas, muitas vezes vai gerando e adentra o nosso coração, e às vezes a ansiedade vai tomando conta do coração das pessoas. E uma das coisas que eu tenho percebido é que gradativamente, queridos, diante das ocupações, das angústias, das aflições, da correria, tá? As pessoas, elas estão se desconectando da presença de Deus como deveria. Todas as vezes que a ansiedade começa a bater na minha porta, que não se engane, ela bate na minha porta também. Ansiedade, o medo, a aflição, a angústia, a preocupação. E quando ela começa a bater na minha porta, queridos, eu corro para um lugar muito seguro, um lugar de comunhão com a presença, com o Espírito Santo, e é lá que eu digo: Senhor, arranca do meu coração todo medo, toda ansiedade, toda angústia, toda aflição, tudo aquilo, Senhor, que tem gerado preocupação, eu quero colocar no teu altar. Queridos, e quando eu consigo acessar, porque nem todas as vezes eu consigo acessar uma dimensão de comunhão real com o Espírito Santo. Às vezes eu tô tão angustiada, e eu acredito que você também, às vezes é tanta confusão, é tanta, sabe, correria, é tanta pressão acontecendo, que muitas vezes você vai para esse lugar, mas a sua mente, ela vai dispersando, vai dizendo: olha, você tem isso para fazer, olha essa preocupação, olha isso, olha aquilo. E esse lugar de você se aquietar na presença de Deus é um lugar que Satanás, ele quer roubar de você, porque ele sabe que se você aprender a lançar sobre o Senhor toda a sua inquietação, todo o seu medo, toda a sua ansiedade, se você começar a acessar esse lugar da paz que excede todo entendimento, e eu não estou falando de uma paz que vem com a ausência de problema, e eu não estou falando de uma paz que vem com a ausência de adversidade, dificuldade, situações, mas eu estou falando de acessar um lugar em Deus, aonde a guerra pode estar instalada, o problema pode estar dentro da sua vida, da sua casa, da sua família, mas você acessou a paz de Cristo, que excede todo e qualquer entendimento. Você acessou um lugar de intimidade, comunhão com o Senhor, que você consegue lançar sobre ele a sua ansiedade, os seus medos, a sua aflição, a sua angústia, e acreditar que ele tem cuidado de você. Um lugar de confiança, um lugar de: eu confio em ti, eu confio, Senhor. Queridos, e por que muitas vezes nós não confiamos em Deus de verdade, como muitas vezes sai na nossa boca? Às vezes nós falamos que confiamos, mas as nossas ações, as nossas atitudes, a nossa postura, o nosso posicionamento não é um posicionamento de alguém que crê, de alguém que acredita, de alguém que confia. Porque se eu confio, eu descanso. E eu não estou falando de paralisação, porque tem muitas pessoas confundindo descanso com paralisação. Mas o descanso, queridos, é um lugar aonde eu me movo guiada pelo Espírito Santo, aonde ele diz: vai, eu vou, aonde ele diz: volta, e eu preciso voltar, aonde ele diz: aquieta o teu coração, e eu aquieto o meu coração. A palavra de Deus nessa manhã se encontra em Mateus 6, e a palavra de Deus é do 25 em diante, diz assim: portanto eu lhes digo, não se preocupe com a sua vida, quanto ao que há vez de comer ou beber, nem o seu próprio corpo quanto ao que há vez de vestir. Não
É a vida mais importante que a comida e o corpo mais importante que a roupa? Observe as aves do céu. Não semeiam, não colhem, nem armazenam em seus celeiros. Contudo, o Pai Celestial as alimenta. Não tem vocês mais valor do que elas? Quem de vocês, por mais que se preocupem, podem acrescentar uma hora que seja a sua vida? Quem são vocês? Que por mais que se preocupe, pode acrescentar uma hora à sua vida. Por que vocês se preocupam com roupas? Veja como crescem os lírios do campo. Não trabalham, nem tecem, contudo, eu lhes digo que nem Salomão, em todo o seu esplendor, se vestiu como um deles. Se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada ao fogo, não vestirá muito mais vocês, homens de pequena fé? Portanto, não se preocupem, dizendo que vamos comer, que vamos beber, que vamos vestir. Pois são os pagãos que correm atrás dessas coisas. Mas o Pai Celestial sabe que vocês precisam delas. Então, busquem, pois, em primeiro lugar o reino de Deus, sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Vos serão acrescentadas. Em nome de Jesus. O Senhor te trouxe aqui nessa manhã para que você aprenda a adentrar nesse lugar, de lançar sobre ele toda a ansiedade, todo o medo, tudo aquilo que tem paralisado você. Queridos, essa palavra que eu li agora, ela me acompanha em todo o tempo da minha vida, em todo o tempo. Todos os dias, eu observo os pássaros. Todos os dias. Não tem nenhum dia que passa sem eu olhar. Eles vêm aqui em casa e eles tomam banho de piscina, eles comem. Eu observo, porque a palavra de Deus diz, observe os pássaros, observe os lírios do campo, observe a obra da criação, observe o cuidado que Deus tem. Queridos, Deus cuida até do pássaro. Imagina de você. Eu quero te dizer nessa manhã que Deus não te deixou, Deus não te abandonou, Deus não te esqueceu. Talvez o momento que você está vivendo seja um momento de provação, um momento de dor, um momento de aflição que bateu na sua porta. E por conta da dor, por conta da adversidade, você tem se perdido em meio à dor. Quantas pessoas têm sido deformadas pela dor? Mas presta atenção no que eu vou te dizer nessa manhã. A palavra diz, nós somos mais que vencedores em Cristo Jesus. Mas em todas essas coisas, e se você vê em todas essas coisas, é um monte de problema, é um monte de adversidade, é um monte de situação. Mas em todas essas coisas, somos mais que vencedores. Olha para a palavra vencedor. É alguém que conseguiu ultrapassar e vencer a dor. Vencedores, pessoas que vencem dores. Pessoas que vencem dores. Pessoas que conseguiu ultrapassar dores. E muitas vezes, as pessoas perdem para a dor. Muitas vezes, por não buscar de uma maneira eficaz essa presença de Deus, de não separar tempo da sua vida para estar no lugar secreto. Quer dizer, é nesse lugar que a gente é renovado, restaurado, reavivado. Às vezes eu entro nesse lugar, eu tô moída, eu tô uma carne moída.
E eu falo, Senhor, tem misericórdia de mim. Arranca o medo, arranca a ansiedade, arranca a tristeza, a angústia, a aflição. Me dê sabedoria. Pai, de que maneira eu vou fazer? Como? Pai, me dá graça. E às vezes, queridos, eu entro lá e eu nem tenho palavras para falar. Às vezes eu entro lá e eu não tenho expressão. Porque a dor bate, muitas vezes de uma forma extremamente desafiadora. E às vezes eu paro para escrever para Deus, para mandar uma carta para o Senhor. Pai, a coisa tá desafiadora aqui. Às vezes, queridos, nem a carta. Às vezes a única coisa que eu faço é deitar no colo do Pai e chorar. Chorar, chorar. Mas eu quero dizer para você que quando eu saio desse lugar, eu saio renovada por Deus, restaurada pelo Senhor, fortalecida para dar mais um passo, para continuar, para permanecer. Para permanecer. Deus te trouxe aqui nessa manhã para que você aprenda a permanecer, para que você aprenda a ser uma vencedora, alguém que vence dores. Presta atenção na palavra perdedor, alguém que perdeu para a dor. Deus não chamou eu e você para perder para a dor. Os problemas, queridos, vão aparecer na minha, na sua vida e na vida de todo mundo. Todo mundo tem seu nível de problema, todo mundo tem seu nível de aflição, todo mundo tem seu nível de provação. Quem não passou, vai passar. E quem já passou, talvez vá passar outro tipo. Mas a grande questão é como eu passo por essa dor. É como que eu enfrento tudo que eu estou vivenciando. Eu consigo confiar em Deus. Eu consigo descansar em Deus. Eu consigo entrar nesse lugar de comunhão com o Espírito Santo do Senhor. Eu consigo descansar o meu coração em Deus. Ou eu estou ansiosa, angustiada, cheia de medo, cheia de aflição, cheia de angústia. E, queridos, a ansiedade é um lugar de tão perigoso, que a ansiedade ela vai gerando doenças. A ansiedade, uma das primeiras coisas que ela ataca é o estômago. Uma pessoa ansiosa, ela começa a gerar gastrite, úlcera. Uma pessoa ansiosa ataca também enxaqueca, dores de cabeça. Começa a cair o cabelo. Porque o corpo, ele começa a responder a essa ansiedade. O corpo começa a responder esse turbilhão, essa bagunça que está aqui dentro. Por isso que a palavra de Deus disse, não andeis ansiosos por coisa alguma. Queridos, eu quero dizer para você, nessa manhã, eu prefiro acreditar na palavra de Deus do que o que as pessoas dizem, do que a ciência diz. Eu prefiro ficar com a palavra de Deus. Se ele está dizendo, não andeis ansiosos, eu posso adentrar nesse lugar. Se ele diz para mim, pela sua palavra, se ele diz para mim, não ande ansiosa, não fica preocupada, não fica angustiada, eu acredito que eu posso adentrar nesse lugar. Apesar das dificuldades, apesar dos problemas. Ele diz, não andeis ansiosos por coisa alguma. Antes, coloca diante do Senhor as suas petições, coloca diante do Senhor os seus medos, coloca diante do Senhor aquilo que tem gerado ansiedade ao seu coração. E a palavra que nós lemos hoje, o Senhor chama eu e você para um lugar de contemplação. Que lugar de contemplação é esse, queridos? É olhar para a natureza. Eu quero chamar você para esse lugar de contemplação hoje. Se você mora, eu não sei
Se você mora em praia, dá uma olhada para o mar. Tem uma passagem bíblica que fala que Deus, ele segura o mar na mão dele. Olha só, olha o tamanho do Deus que você serve. A palavra de Deus diz que ele alimenta os pássaros. Olha para os pássaros hoje. Olha para as florzinhas do campo. Ninguém plantou, ninguém regou. Mas a palavra de Deus diz que nem Salomão em toda a sua glória vestiu como elas. E o Senhor diz assim: se eu cuido dos animais, das plantas, imagina você. Queridos, Deus pagou um alto preço por sua vida. O seu preço e o seu valor é incalculável, imensurável. Deus te ama com um amor incondicional. Ah, mas eu errei, eu falhei. Ainda assim o Senhor te ama. Ah, mas ainda assim Ele te amou primeiro. Ele te amou primeiro. Você não tinha feito nada ainda. E Ele te amou. Tem um vídeo, que esse vídeo mexe muito comigo, muito comigo. O nome desse vídeo é A Ponte. Depois procura lá no YouTube. Eu vou colocar o link dele no grupo do Telegram. Quem tá lá no grupo eu vou colocar no meu story também. O nome do vídeo é A Ponte. Esse vídeo fala da história de um pai que ele tinha o trabalho de baixar a ponte e levantar a ponte. Aquelas pontes móveis que tem nos Estados Unidos. Baixa, levanta. E tem um dia onde o filho desse homem, ele tá brincando e ele vai para baixo da ponte. E aquele homem precisava decidir entre o seu filho e as pessoas que estavam no trem. No trem tinha drogados, no trem tinha prostituta, no trem tinha um monte de gente ruim. E ele precisou decidir, seu filhinho, pequenininho, santo, abençoado, bendito, o amor da vida dele, um único filho. Ele precisou decidir se ele ia resgatar o seu filho ou se ele ia matar o seu próprio filho em favor daquele povo que nem o conhecia, que nem sabia quem ele era. E ele decide baixar a ponte. E aquilo mexe muito. Quem é mãe? Meu Deus. Eu falo que eu não daria nem o dedo, nem a unha. Imagina, Deus te amou, queridos. Deus me ama, Deus ama você. Talvez você não tenha consciência do amor de Deus. Talvez você não tenha consciência do cuidado de Deus. Talvez você não tenha consciência de quem Deus é. Quantas pessoas estão servindo a um Deus que eles nem conhecem? Quantas pessoas estão dentro de um contexto de religiosidade? Eu vou lá na igreja, eu oro quando o pastor ora, eu leio a palavra quando lá na igreja lê. Mas você não conhece Deus, de caminhar com Ele. Você não conhece Deus, de ouvir, de viver. Como entrou o salão Zoe, vida de Deus. Vida de Deus dentro de você. E por que que muitos de nós estão tão preocupados, ansiosos, apreensivos com tantas coisas? Porque eu não consigo confiar que Ele tem cuidado da minha vida. Porque eu não consigo confiar, queridos. Olha, presta atenção. Eu sei que muitos que estão aqui nessa manhã, você tem andado ansioso, preocupado, apreensivo, porque quando eu acordei o Senhor falou a respeito disso. Mas Ele trouxe você para dizer, não andeis ansiosas, preocupadas, apreensivas com tantas coisas, porque eu tenho cuidado de vocês. Eu tenho zelado de vocês. Eu estou trabalhando em seu favor.
Eu estou agindo na sua direção. Eu estou movendo os meus anjos, ainda que você não veja. Os anjos do Senhor estão ao seu redor, trabalhando em seu favor. A ansiedade está completamente conectada a um lugar de eu não confio tanto assim. Queridos, isso não é consciente, tá? Eu tô trazendo para você consciência, mas não é consciente. Muitos de vocês não têm consciência. Eu tô ansiosa porque eu não confio totalmente em Deus. Você não tem essa consciência. Eu tô te trazendo ela essa manhã. Porque eu só posso descansar e confiar em quem eu conheço. E é por isso que o inimigo tem trabalhado tanto na minha e na sua vida. Para que você não tenha tempo. Para que você não tenha tempo de buscar o reino de Deus e a sua justiça. Para que você não tenha tempo de adentrar nesse lugar que restaura, que cura, que capacita, que realinha, que traz vida, que traz paz, que traz uma alegria que excede todo e qualquer entendimento. Que quando você sai desse lugar, a luta continua lá, mas ela não te abala mais. O fogo continua lá, mas ele não pode te queimar. As águas continuam lá, mas elas não podem te afogar. O leão continua lá, mas ele não pode morder você. É para esse lugar que Deus está te chamando nessa manhã. É para esse lugar que Deus está te convidando nessa manhã. É para esse lugar que Deus está te trazendo nessa manhã. O Senhor está te chamando para um lugar de quietude. O Senhor está te chamando para um lugar de paz. E o Senhor está te chamando para um lugar de comunhão. O Senhor está te chamando para um lugar de confiança. Confia em mim, filha. O Senhor está falando com você nessa manhã. Ouse confiar em mim. Você não vai pegar nenhum animal solto, porque quando eles estão presos, eles entram em ansiedade, porque eles estão fora do chamado e daquilo que Deus chamou eles para fazerem. Mas você não vai pegar em nenhum animal nos seus habitats natural em ansiedade, não. Sabe por quê? Porque ele confia, ele faz a parte dele. Você vai ver lá o leão quietinho lá, a leoa em expectativa para poder caçar. Ela vai fazer a parte dela, vai cooperar com Deus. Mas o Senhor está cuidando. Você nunca vai ver um passarinho ansioso. Ele sabe que o Criador hoje vai cuidar dele, vai tomar conta dele, as coisas vão acontecer, eles vão encontrar a comidinha deles. Já deu tudo certo. Eles não acordam pela manhã, ó vida, ó céu, não. Eu tenho uns aqui que eles são, tem os bem-te-vi, que eles gritam, bem-te-vi. Tem o sabiá, meu Deus. Quando eu mudei pra essa casa, eu falei, meu Deus do céu, os passarinhos não deixam de dormir, não. 5 horas da manhã eles começam a cantar. E canta. Sabe por que eles acordam adorando? Queridos, a criação louva ao Senhor. A criação engrandece ao Senhor. A criação enaltece ao Senhor. A criação honra a Deus. Sabe por que os passarinhos eles acordam cantando? Você não vê um passarinho, eles acordam cantando, eles acordam sacudindo, eles acordam espreguiçando. Coisa mais linda do mundo. Por quê? Eles sabem que o Criador está cuidando deles. Hoje é dia
de você vir para esse lugar de comunhão. Hoje é dia de você voltar para esse lugar de intimidade. Quanto mais eu tenho intimidade com Deus, mais eu consigo confiar nele. Eu não confio em quem eu não conheço. Por que muitas pessoas têm tanta dificuldade em confiar que Deus vai agir, que Deus vai fazer? Eu lembro uma etapa da minha vida onde a gente passou um momento financeiro muito desafiador. Muito desafiador. Muita humilhação, muita vergonha, muita dívida, muita confusão e aquilo só piorava. Mas eu lembro que eu ia para o lugar da oração e eu dizia: Deus, abre uma cancela, porque porta aqui não vai dar jeito, não. Abre uma cancela, Senhor, tem misericórdia de nós. Abre essa cancela, tem misericórdia de nós. E eu levantava daquele lugar e eu tinha fé. Eu tinha fé que ele ia abrir. E meu marido trabalhava em vários empregos para conseguir sustentar a família. E a gente ajudava, né? Todo mundo estava ali se movendo, cooperando com Deus. E eu pegava e colocava bilhetes no bolso do meu marido, no caminhão onde ele trabalhava. E eu colocava os bilhetes e eu dizia: Deus vai abrir a porta. Deus vai nos socorrer. Deus vai mudar a nossa história. Eu nunca entrei naquele lugar, e se Deus não fizer? Não, eu sabia que ele ia fazer. Eu sabia. Eu sabia. O meu Redentor vive e ele vai se levantar sobre a terra. Eu sei que o meu Redentor vive. Eu sei que ainda que a árvore seja cortada com o cheiro das águas, ela vai voltar a brotar. Não, eu não dizia, não sei, talvez não. O Senhor vai abrir, vai acontecer. A porta vai abrir, vai acontecer. O inimigo quer que você gaste a sua força, a sua energia, ficando preocupada, ficando ansiosa. O que é preocupação? Eu me pré-ocupo de algo que ainda não aconteceu. O que é ansiedade? Excesso de futuro. E normalmente você pensa em um futuro ruim. Não vou conseguir, nada vai dar certo, a porta não vai se abrir. Ansiedade. Excesso de um futuro, eu estou lá no futuro e eu ainda estou usando a minha imaginação para pensar que esse futuro vai ser ruim. Deus está te chamando para um lugar de não andeis ansiosos. Deus está te chamando para um lugar de contemplação. Olha para o céu. Olha a grandeza do céu. Olha para o mar. Olha para as florestas. Olha para os pássaros. Quando você vê um pássaro hoje, deixa ele ministrar o teu coração. Deixa Deus ministrar o teu coração por intermédio de um pássaro. Olha para os pássaros. Eles não semeiam, eles não colhem. Mas o Pai Celestial sustenta. Olha lá para as florzinhas do campo. Nem o rei Salomão em toda a sua glória, majestade, se vestiu como eles. E o Senhor não cuidaria de você? Sim, Ele vai cuidar de você. Ele está cuidando de você. Tá chorando por quê? Se você tem um Deus que cuida de você, e jamais te esqueceu. Ele sabe de tudo que você tá passando e mandou te dizer que Ele está cuidando. O Senhor está cuidando de você. O Senhor está cuidando de você. A palavra de Deus diz que por mais que você se preocupe, você não pode acrescentar 1 hora na sua vida. Nada. Só o Senhor. Só o Senhor. O seu lugar hoje
É um lugar de contemplação. Deus está te chamando. Aprenda a contemplar. O Senhor está te chamando para um lugar de intimidade, comunhão, proximidade. Porque quanto mais eu me aproximo de Deus, quanto mais eu tenho comunhão com o Espírito Santo, mais eu aprendo a confiar no Senhor. Mais eu aprendo a descansar no Senhor. Quando eu fui agora para Suíça, o pastor me chamou para ministrar na igreja. Só que isso não estava no cronograma. Então eu já tinha uma viagem para fazer para uma cidade próxima, também na Suíça. Mas lá tinha horário para chegar. Porque se você não chegasse até 4 horas, o nosso hotel era na montanha. A gente ia ter que pagar a multa, né, do hotel e tal, e ainda arrumar outro hotel. E na Suíça, eu não sei se você sabe, é o turismo mais caro do mundo. Até vence de Dubai, tá? Você precisa acreditar nisso. Olha o que acontece. O pessoal que estava comigo ficou preocupado, apreensivo e tal. E eu fiquei sabendo da notícia que a gente ia ter que chegar até 4 horas, 2 horas da manhã. E eu tinha acabado de vir de um treinamento, que era a imersão transfiguração que eu fiz na Suíça. E eu falei com o pessoal que estava comigo. Eu falei, amanhã a gente resolve e eu vou dormir. Tem que descansar. E aí, antes de dormir, eu falei, Espírito Santo, o que eu faço? Eu não vou ficar ansiosa, preocupada. Deixa eu perguntar pro senhor aqui. O senhor quer que eu pregue ou que eu cancele com o pastor e vá embora? O senhor falou comigo muito claro. Eu quero que você ministre. Eu falei, pronto. Vou ministrar e o resto é com o senhor. Não tem nada a ver com isso, né? Se eu perder o hotel, se eu tiver que pagar mais ou menos, eu confio no Senhor. Eu confio na tua direção, na tua palavra, na tua orientação. E aí eu fui pregar. Fui ministrar. E o culto começa, acho que era 11 horas. 11 horas e era para terminar 12:30. O culto terminou 1h30 da tarde. O pessoal que estava comigo estava para infartar. Não era nem ansiedade, nem... Eles estavam para infartar. Eles já tinham ligado para mim e para o meu marido dezenas de vezes. E eu estava em paz, porque o Senhor disse que era para eu ir ministrar. Eu estava descansada no Senhor. E o pessoal falou assim, ó, a gente já perdeu o hotel, não vai dar certo, não tem mais jeito, e não sei o que e tal. E o cara tava muito chateado, né? Eu falei assim, olha, Deus vai fazer o que ele precisa fazer e eu tô descansada. Se Deus tiver que segurar a gôndola lá do negócio que sobe lá pra gente ir pro hotel, Deus vai segurar. Deus manda um anjo pra segurar até eu chegar. Eu não sei o que Deus vai fazer, eu sei que ele vai fazer. E aí terminou o culto, o pastor falou assim, olha, a pastora e o pastor já perderam o trem. A gente precisa de alguém para levá-los na cidade de Greenwald. E aí um irmão lá se dispôs, a gente ainda foi de BMW, tá? Ainda gigantesco porta-mala, que deu todas as nossas malas. E eu vou dizer para você, a gente entrou no carro e o pessoal falando, não vai dar tempo, não vai dar tempo, não vai dar tempo. E eu falei, já deu tudo certo. Não tem como, nem se Deus nos transladasse, não vai dar, não vai dar. Não vai... Sabe por quê, queridos? Eu sei o Deus que eu sirvo. Eu conheço o Deus que eu sirvo. Eu conheço o Deus que falou comigo, eu quero que você pregue. Eu quero que você ministre. O resto, eu faço. Ok, Senhor. Ok. Eu entendi. Queridos, se eu tivesse perdido o hotel, só que eu sabia o Deus que tinha falado comigo. E foi tão preciosa a ministração nesse dia. Levantaram até um casal lá de pastores. Foi uma coisa linda. E eu sei que Deus plantou sementes aqui, naquele lugar, de uma forma sobrenatural. Inclusive, enquanto eu estava pregando,
A sensação que eu tinha que Deus não tinha me levado só para aquele treinamento, que o principal de Deus era a ministração. Não era o treinamento. O principal de Deus era a ministração. Foi lindo, 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 lindo. E aí a gente começou a andar no carro. Aí o rapaz que tava com o celular, ele falou assim, não tem como. Aqui tá marcando, sabe aquele GPS que mostra? Aqui tá marcando que até lá é não sei quantas horas. Não vai ir o cara falando. Eu falei, não sei como é que é, vai dar. E eu já dei a palavra. E olha o que aconteceu. Ele olhando aqui pro GPS, aí o cara pegava e fazia um contorno. Aí ele falou, meu Deus, diminuiu aqui. Aí fazia outro contorno para outro lugar. Ele, meu Deus, diminuiu agora o tempo de chegada. E aí foi indo, foi indo, foi indo. A gente chegou com meia hora antes do negócio, da última gôndola lá subir, do teleférico. A gente chegou meia hora. Meia hora. Não andeis ansiosos por coisa alguma. Podia ter ficado ansiosa, preocupada, com medo, vou gastar mais, vai dar errado, tudo vai dar errado. E aquelas pessoas estavam ali nesse lugar, por quê? Porque meu marido falou que elas nunca tinham andado comigo, porque andar comigo é andar com emoção. Andar comigo é andar debaixo da providência de Deus. Sempre Satanás vai tentar fazer alguma coisa dar errado. Só que eu falo, todo mundo fica com calma. Deus vai fazer alguma coisa aqui. Eu não sei como, eu não sei de que maneira. Mas Ele vai fazer. É andar com emoção. Mas confiada. Confiança. E onde é que eu encontrei essa confiança? Em um lugar chamado lugar da presença. O lugar de conhecer a Deus. O lugar de ter comunhão com o Senhor. O lugar da contemplação. Eu sou apaixonada pela contemplação. Quase todos os dias eu vejo o pôr do sol. Eu olho para os pássaros. Eu olho para os animais. Eu olho para o mar. Eu olho para a grandeza de Deus. Eu olho para o cuidado dele. Eu olho aonde eu estava e aonde Deus me colocou. Eu olho como essa canção que a gente ouviu mais cedo. Lembrar de onde você veio e aonde que você chegou. Lembrar de todos os livramentos que você já passou. Ah, quando eu lembro. Quantas vezes o Senhor me curou. Quantas vezes o Senhor curou minha casa. Quantas vezes Deus nos deu livramentos. Quantos sonhos de livramentos o Senhor nos deu. Quantas intervenções Deus já fez. Não andeis ansiosos por coisa alguma. Não andeis ansiosos por coisa alguma. Porque o Senhor, o Abba Pai, o Paizinho, tem cuidado de vós. Eu quero que você traga memória hoje de tudo que você já viveu. Né, Paulinha? Quantas bistequinhas ele já preparou. Quero marcar, Paula, pro seu marido vir dar o testemunho dele aqui. Que testemunho poderoso. Como nos abençoa aquele testemunho. Como abençoa a minha vida aquele testemunho. Como abençoa. Meu Deus. Que cuidado desse pai. Que zelo desse pai. Que amor desse pai. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Que nessa manhã você ouça a voz do Senhor te levando para um lugar de contemplação. Te levando para um lugar de você lembrar de quantas vezes Ele já te sustentou, quantas vezes Ele já te livrou, quantas vezes Ele já abriu portas, quantas vezes Ele já mudou a sua história. Quantas vezes Deus está te levando hoje para um lugar de quietude, de paz. Paz no Espírito Santo. Deus está te levando para um lugar de comunhão.
porque eu só confio, eu só descanso quando eu conheço. Deus está te levando para um lugar de conhecer a Deus. Não apenas de ouvir falar, mas de caminhar com Ele, com proximidade e intimidade com o Senhor. E Ele diz para mim e para você, não andeis ansiosas, não andeis ansiosas. E nós tomamos posse dessa palavra e nós adentramos nesse lugar de viver em paz, uma paz que excede todo entendimento, uma paz que ninguém, queridos, pode nos dar e nenhum dinheiro pode comprar, mas a paz que só pode vir do príncipe da paz, no nome de Jesus. Essa é a palavra de Deus para mim e para você. E eu creio que o Senhor, Ele está ministrando o nosso coração nessa manhã. E o Senhor está tirando pessoas hoje aqui de um lugar de medo, de ansiedade e de preocupações. O Senhor está te arrancando desse lugar. Sabe por quê? Porque quem se preocupa não acredita. Quem se preocupa não acredita. Deus está te tirando desse lugar. Deus está te tirando, te removendo desse lugar. Para te levar para um lugar de fé. Para te levar para um lugar de ousadia, de coragem, de determinação. E se não é e se, eu creio, vai dar certo. Eu creio. Eu sei em quem tenho crido. E que por fim Ele se levantará de sobre a terra. Eu creio, eu acredito. E eu vou permanecer acreditando até o fim, no nome de Jesus. Amém? Amém? Vamos orar? Vamos orar. E eu quero convocar vocês para continuar orando pela... Inclusive, nesses dias, eu tenho orado às 3 horas da manhã. Eu tô num projeto de orar 3 horas da manhã. Eu vou ver aí quem encara, tá orando comigo às 3 horas da manhã, pra gente estar levantando um clamor em favor daqueles que estão ali vivendo tantas dores no Rio Grande do Sul. E eu quero incentivar você nesse dia a fazer sua contribuição. Principalmente, queridos, procure instituições, de pessoas sérias, pessoas decentes, pessoas, por exemplo, tem o Joel Ângel, que ele mora no Rio Grande do Sul, ele tem uma torre de oração há 30 anos nesse lugar, de 7x7, orando ininterruptamente, 30 anos de oração, quer dizer, é uma pessoa de confiança? É uma pessoa de confiança, entende? Então tem pessoas aí que estão fazendo, que estão se movendo, que estão sendo um canal de Deus lá naquele lugar, lá naquele ambiente, seja com R$5, seja com R$2, seja com R$10, seja com o que for. Faça a sua contribuição, não olhe como se você não fosse, o que eu vou fazer não vai fazer diferença, vai fazer diferença. Eu quero dizer para você, Deus te trouxe nesse mundo para fazer diferença. Suas orações estão fazendo diferença, tá bom? Então vamos orar, eu quero incentivar você a orar e que você possa ser um canal de Deus nessa terra, no nome de Jesus. Vamos orar nessa manhã. Pai, nós oramos nessa manhã, nós queremos te louvar e te agradecer. Obrigado pela tua doce, santa e preciosa presença. Obrigado pelo teu cuidado, a tua direção, pelo mover do teu Espírito Santo. Obrigado, Jesus, porque o Senhor nos trouxe uma palavra de vida e de esperança nesse lugar. Obrigado, Pai, porque nós precisamos aprender a contemplar mais os pássaros, Senhor, a tua criação, as obras das tuas mãos. E através dessa contemplação nós possamos ver, entender, perceber o poder grandioso que o Senhor tem. Nos ensina a adentrar nesse lugar de conhecimento de Deus, não apenas de ouvir falar, mas de ter comunhão contigo, de ter, Pai, a plena convicção. A convicção de um Pai que cuida, que zela, que nos sustenta, que nos direciona, que nos capacita.
Nos ensina a descansar no Senhor. Arranca do nosso coração, Pai, toda ansiedade, todo medo, toda aflição, toda angústia, toda preocupação. E nos faz adentrar em um lugar de fé, de coragem, de ousadia, de confiança no Senhor. Queremos confiar em Ti, Senhor. Nos ensina a adentrar nesse lugar. Oramos nessa manhã por todas as vidas que passaram por essa live hoje. Todas elas sejam tocadas com o poder do Teu Espírito. E todas elas vivam o mover sobrenatural de transformação. Diante de Ti apresentamos, ó Deus, Rio Grande do Sul. E, ó Deus, nós cremos, ó Pai, no cessar das chuvas, no baixar das águas e na restauração, Pai, daquele estado. No nome de Jesus, no nome de Jesus. Amém e amém de novo.